Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos conversar sobre uma história de amor. Eu tenho certeza que você gosta de ouvir histórias de amor. E a que nós vamos ouvir hoje, ela é assim, especial. Mas antes, você já sabe, inscreva-se neste canal, ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário, nem que seja um coração aqui para nós e nos ajude a avançar com esta mensagem. Vamos conversar? A Bíblia ela inicia a sua história com a criação do mundo. Ali inicia uma verdadeira história de amor. Deus, com todo o amor que existe nele, pois ele é o amor, ele decide criar um mundo novo, aqui o planeta Terra. E então ele cria a luz, ele faz separação entre as águas, ele cria a porção seca e as árvores, ele cria o sol, a lua e as estrelas, ele cria os animais que vivem na água e que vivem nos ares, depois cria os animais selvagens, cria o homem e a mulher. E por fim ele descansa. E sabe qual foi o ápice antes dele descansar? Exatamente, a criação do homem e da mulher. O primeiro e o segundo capítulo de Gênesis vem contando todos os detalhes desta história de amor. E quando Deus criou Adão e Eva, ao finalizar, ele olhou e disse: Eis que isto é muito bom. Ele estava completamente satisfeito com a sua criação. E agora então ele poderia finalmente descansar de todo o seu trabalho e deixar o exemplo para nós do descanso. Por isso ele abençoou, santificou, separou o dia sétimo, o sábado, para termos um relacionamento com ele. Mas essa história de amor teve fim no terceiro capítulo de Gênesis. Se você tiver aí perto de você a sua Bíblia, você pode abrir ela comigo no capítulo 3 de Gênesis. E a gente vai encontrar ali bem assim, ó. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Toda aquela perfeição, todo aquele amor que existia daquele relacionamento entre Deus, Adão e Eva foi rompido aqui, neste momento da história do mundo, em que Eva se deixou levar pela lábia da serpente. Imagine quando você era adolescente, que você
teve um paquerinha. Sabe quando a gente começa a se interessar pelos meninos e os meninos começam a se interessar pela gente lá naquela idade de 12, 13 anos, que os hormônios estão à flor da pele, em que nós estamos entrando na puberdade, e nós começamos a notar o sexo oposto de uma maneira diferente. E todo mundo já teve aquela fase em que você se apaixonou por alguém e você faltava deixar muito claro que você gostava daquela pessoa, e aquela pessoa sabia que você gostava dela. E aquela pessoa deu indícios e alimentou esse sentimento no seu coração. E quando você acha que vocês dois estão encaminhando para então um relacionamento, de repente essa pessoa aparece com outra pessoa. Aí você olha e fala assim, peraí, o que deu errado aqui? Eu acredito que foi uma desilusão imensa que você sentiu, porque eu já passei por isso. A gente chora, parece que o mundo acabou, que nada mais tem solução. Eu nunca mais vou gostar de ninguém, eu juro que eu nunca mais vou gostar de ninguém. É assim, é realmente o fim do mundo. E se nós sentimos essa dor, essa traição, quando o nosso crush, né, como dizem hoje em dia, quando o nosso paquerinha nos traiu, ficando com outra pessoa, sabendo do que nós sentíamos por ele, e ele ficou com outra pessoa, nós nos sentimos traídos, nós nos sentimos desolados. Será que você consegue imaginar como Deus se sentiu quando, ao procurar Adão e Eva, eles estavam escondidos do Senhor? Assim, não dá para imaginar o tamanho da dor que Deus sentiu no coração dele, porque ele fez Adão e Eva semelhantes a ele. Eles tinham um relacionamento íntimo com o seu Criador. E de repente isso estava rompido. Aquela ligação, aquele sentimento acabou ali. Virou fumaça. Sabe por causa de quê? Porque Satanás é astuto demais. E nós nos enganamos quando pensamos que podemos dialogar com Satanás. Ele é muito mais astuto do que eu e você. Se Eva, em toda a sua perfeição, porque sim, ela era perfeita, ela não era corrompida pelo pecado. Se em toda a sua perfeição, mente plena, saudável, conseguiu se deixar levar pela lábia de Satanás, que dirá nós, hoje, meros mortais. Um detalhe que nós precisamos entender dessa história: não dá para dialogar com Satanás. Quando nós nos dispomos a dialogar com o pecado, a dialogar com Satanás, pode saber que ali a gente já assinou a nossa derrota. É dali ladeira abaixo. Acabou, perdeu. Porque olha só, Satanás se vestiu de serpente, né? Entrou na serpente, fingiu de serpente, e ele então falou. Nenhum animal no Éden falava. A serpente era o animal mais belo que existia. Ele sabia que só pelo fato de ser serpente chamaria a atenção de Eva, que dirá uma serpente falante. Eva já estava distante de Adão, que isso daí já dá um outro vídeo para a gente conversar. É outro tempo. Mas ela já estava distante de Adão, que não era para estar. Passeando perto da árvore da qual ela não poderia comer. E ali naquela árvore estava a serpente, o animal mais bonito do jardim, que naturalmente já chamaria a atenção. E a serpente ainda falou. A serpente falou, chamou Eva pelo nome, conversou com Eva e ainda disse assim para ela: É verdade que Deus disse assim: não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás sempre
quer colocar dúvidas na nossa mente. E o erro de Eva foi querer explicar para Satanás. Ela disse: não, Deus disse que nós poderíamos comer de todas as árvores, somente desta aqui que nós não poderíamos comer. E Satanás vem com o segundo engano. Não, Eva, abre teu olho, minha filha. Deus está escondendo coisas de vocês. Sabe por que ele não quer que vocês comam desta árvore? Porque do dia que vocês comerem, vocês vão ser como ele. E ele não quer que vocês sejam como ele, conhecedores do bem e do mal. Tudo que Deus sabe, você vai saber também, bonitinha. Olha o engano de Satanás. Alimentou no coração de Eva a cobiça. Primeiro a cobiça pelo fruto, que era lindo. Ali diz que ele era agradável aos olhos e bom de se provar. Já chamava a atenção por si. E depois ainda a cobiça de o quê? Serei como Deus, o Criador? Se vou ser como ele, o que será que ele está escondendo de mim? Colocou a dúvida na mente de Eva. E Eva, sedenta por mais conhecimento, por mais entendimento e por ser como Deus, provou do fruto. E a Bíblia conta que ela foi e levou o fruto para o seu marido, e o seu marido comeu do fruto também. Só que olha só que interessante. Eva foi enganada pela serpente com a questão de que ela seria como Deus, de que ela obteria mais conhecimento. Adão comeu o fruto porque ele teve medo de perder Eva, de não conseguir viver sem Eva, pois ele sabia que ela já havia pecado. Então ele decidiu pecar também, desobedecer também, para não ficar sem Eva. Foram desobediências, foram pecados, mas com, como que eu vou dizer, objetivos diferentes. Eles tinham inclinações diferentes. Eva tinha sede de conhecimento e Adão tinha medo de ficar sem Eva. Então, Adão pecou de maneira consciente. Ele sabia que ele estava pecando, mas ele pecou porque ele não queria ficar sem Eva. Imagina o coração de Deus. Como não ficou nessa hora, porque ambos agiram com falta de confiança em Deus. E eles caíram nas artimanhas de Satanás. Satanás lançou a isca e eles abocanharam a isca e tomaram uma decisão com peso eterno na vida deles. Eles escolheram desobedecer ao Senhor sem buscar a aprovação de Deus, sem consultar ao Senhor, de dizer: Senhor, eu devo fazer isso ou não devo fazer isso? Quantas vezes na nossa vida nós agimos de maneira impulsiva, de maneira guiada pelo o nosso querer, pela nossa vontade e não pelo assim diz o Senhor? Quantas vezes nós caímos na lábia de Satanás, de que nós não podemos viver sem aquilo, mas eu tenho vontade de fazer isso. Se te faz feliz, tá tudo bem. Quantas vezes nós nos apegamos a essas mentiras que Satanás lança na nossa vida e então nós tomamos decisões baseadas em falta de confiança em Deus e não questionamos ao Senhor de qual caminho deveremos seguir na nossa vida. E isso traz separação entre nós e entre o nosso Criador. Adão e Eva, naquele momento, naquela decisão,
Eles romperam o laço de amor que foi criado quando Deus criou este mundo. Todo o amor, toda a dedicação que Deus colocou na criação do homem e da mulher, porque toda a criação Deus falou e passou a existir. Mas Adão e Eva não. Adão e Eva, Deus usou as próprias mãos e os fez à sua imagem e sua semelhança. E eu e você somos sonhados por Deus, mesmo antes de nós existirmos. E estamos como Adão e Eva aqui neste mundo, todos os dias, caindo nas lábias de Satanás. Mas por que será? Por que Deus não interveio? Por que ele não falou, Eva, não faça isso? Ele não apareceu lá na hora. Ele era Deus, ele podia fazer isso. Ele podia proibir ela, falar assim, não, Eva, isso daí é Satanás, sai daí, minha filha, não vai comer esse fruto, não. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E onde existe amor, existe liberdade. Existe livre arbítrio. Eva era livre para escolher o que ela queria. Obedecer ou desobedecer a Deus. Comer ou não comer do fruto que Deus disse que não poderia comer. E esse livre-arbítrio é estendido a mim e a você ainda hoje. Deus nos ama imensamente, a ponto de jamais interferir nas nossas escolhas. Mas Ele está ansioso, de braços abertos, esperando que nós possamos fazer a escolha pela obediência, que leva ao caminho de encontro a Ele. Vai ter a parte 2 desse vídeo, tá? Nós vamos continuar conversando sobre esse amor. Mas se você entendeu a mensagem desse vídeo e você acha que tem alguém que precisa conhecer essa história de amor, compartilhe com seus amigos, inscreva-se aqui no nosso canal, deixe o seu like para que o YouTube possa entender que este conteúdo é relevante e ajude o nosso canal a crescer, ok? Eu te espero no próximo vídeo. Até mais!